De uma coisa a gente não pode negar, um carro de tração traseira sempre mexe no imaginário de um entusiasta automotivo. E se você procura um sedã até 40 mil reais, não tem medo de dor de cabeça e quer uma BMW usada, um modelo como esse pode ser uma excelente opção. E essa aqui é uma BMW 323i, ano 2000, modelo 2001. E gente, ela tá inteirinha e eu vou mostrar todos os detalhes dela para vocês nesse vídeo. Mas cuidado, não é só porque esse modelo aqui está barato hoje em dia que a sua manutenção é fácil ou é para qualquer um. Ele é muito mais caro de manter do que um Corolla, por exemplo. Mas aí eu lhe pergunto, será que vale a pena? Essa geração da BMW Série 3 é conhecida como E46 e ela foi lançada mundialmente em 1998. E gente, a gente não pode negar, o visual dela continua muito atual, inclusive hoje em dia. E por mais que seja um modelo com mais de 20 anos nas costas, ele ainda transmite bastante status, principalmente por conta daquele símbolozinho na frente do capô. E um detalhe curioso, nessa época a BMW queria escancarar que esse carro aqui era tração traseira. Por isso, observe aqui a roda dianteira, como ela fica bem para frente aqui no visual do carro, e a frente dela é minúscula. E pode não parecer, mas esse detalhe é uma grande vantagem aqui para nossas ruas e estradas esburacadas. Isso porque, como o modelo tem a dianteira bem curtinha, ele tem um bom ângulo de ataque, mesmo o carro sendo bem baixo, o que faz ele raramente pegar em lombadas e valetas, o que é bom. Se tem um detalhe marcante que todo BMW tem, é sua grade de duplo rim. Esse detalhe estético está presente na BMW há muito tempo. Hoje em dia, alguns BMWs modernos parece que só tem grade na dianteira. E uma coisa que eu gosto muito desse modelo é que ele é extremamente proporcional em tudo, inclusive aqui na grade. Aproveitando e falando sobre a iluminação do veículo, ela é muito boa para a época. Aqui ela conta com farol foco duplo e o carro ainda conta com farol de milha. Mas agora, se tem uma coisa que eu acho muito charmoso nesses BMWs dessa época, era aqui os piscas na cor âmbar. Diz aí, eles não ficam com um jeito de carro americano? Originalmente, esse modelo aqui vinha com rodas aro 16. Porém, o atual dono já comprou esse carro aqui com essas rodas aro 18. Esse é o desenho original da roda de liga leve, ela é um aro 16 de medida 205/55 aro 16. E eu considero o desenho dessa roda muito bonito. Eu vou colocar imagens aqui do modelo original aí na tela. Aí vocês me falam, uma 16 está de bom tamanho, é melhor partir para uma 17 ou aro 18. Além da boa dirigibilidade, os BMWs dessa época também são conhecidos pela sua excelente construção de carroceria. A E46 dessa época tem um monobloco 70% mais rígido que a sua antecessora, a E36. E todo esse cuidado na construção da BMW pode ser visto em alguns detalhes, como por exemplo aqui os vãos de carroceria, onde eles são milimétricos e regulares por toda a carroceria. E pessoal, dá uma olhada nisso aqui, olha o arremate de porta dessa BMW, que obra de arte. Observem como o vidro fica praticamente rente aqui à janela e quão bom o acabamento é dessa área, é muito legal de se ver. Ainda falando sobre o design aqui da série 3, uma outra coisa marcante em toda a BMW, fora o duplo rim, é aqui o desenho da janela traseira, com essa curvatura aqui, onde ela é conhecida pelo nome de Hofmeister King. É em alemão, gente, desculpe, não estou xingando vocês não. E por mais que esse carro tenha mais de 20 anos nas costas, se a gente falar sobre segurança, ele não faz feio não. Isso porque o modelo tem airbags dianteiros e ABS de fábrica. E uma outra coisa bacana é que o carro ele tem freio a disco nas 4 rodas. Além disso, pasmem, esse carro aqui ele tem controle de tração. Uma outra curiosidade aqui da BMW 323i é que aqui o espelho ele tem uma lente azulada, tanto aqui do lado do carona, como aqui do lado do motorista. E uma outra marca registrada de todo o BMW dessa época era a sua esportividade. E a gente pode ver isso por dois detalhes aqui na traseira. A primeira é essa saída dupla de escapamento. Uma outra coisa muito boa dessa traseira é que o para-choque dela fica bem para fora da carroceria. E isso protege a tampa e a lanterna daquelas pequenas batidinhas do dia a dia. Isso é muito bom para o bolso, porque imagina quebrar uma lanterna como essa, o prejuízo deve ser enorme. Esse carro aqui ele conta com 440 litros de capacidade. Se a gente comparar, um Fiat Siena, que é um simples sedã compacto e popular, tem 500 litros de porta-malas. Mas aqui a gente está falando de um sedã médio, tração traseira, de muito respeito e muito luxo. E aqui o que importa é o acabamento, e esse modelo tem de sobra. Aqui o carro ele tem braços pantográficos que não atrapalham e nem amassam a mala quando fechado. Além disso, tudo é extremamente bem forrado e de uma qualidade muito bacana. O carpete ele é grosso e o carro ele tem bastantes easter eggs aqui no porta-malas. Por exemplo, nessa capinha aqui a gente tem uma disqueteira, puro luxo e tipicamente dos anos 2000. E uma outra coisa legal, olha como o porta-malas ele é iluminado dos dois lados. E uma outra coisa muito legal desse carro é que a bateria dele fica aqui atrás.
E isso serve para ajudar na distribuição de peso. Um BMW de respeito tem a distribuição de peso 50-50, ou seja, 50% do peso estão em cima das rodas dianteiras e 50% do peso estão na roda traseira. E isso é um ponto muito positivo para a dirigibilidade. Chegamos então aqui na motorização aqui da BMW 323i. Mas antes, observe como é fácil, como é leve abrir o capô desse monstro. Só de você abrir o capô e ver o tamanho desse motorzão, você já se encanta e se apaixona pelo carro. E além disso, a boa construção do carro continua aqui no capô. Observe a excelente manta acústica que o carro tem. Fora os braços pantográficos, o cofre ele é extremamente organizado. E uma outra coisa que chama atenção aqui no carro é o tamanho aqui do reservatório para limpar o para-brisa. São mais de 5 litros de capacidade. Haja água, hein? Misericórdia! Esse carro aqui ele é equipado com motor 6 cilindros, 2.5 litros. E ele também é casado com uma transmissão automática de 5 velocidades. Falando em números, esse motor tem 170 cavalos de potência, isso a 5.500 RPMs. Já seu torque máximo é de 25 kgfm de torque, isso a 3.500 RPMs. O 0 a 100 desse carro, na ficha técnica, é feito em 9 segundos, o que eu considero muito bom para o peso desse carro, são mais de 1.400 kg e para um câmbio já antigo. Porém, o consumo não é lá essas coisas. Na cidade, esse carro faz 6,5 no máximo, e na estrada ele chega até fazer 10. Em alguns casos, até um pouco mais, 12, 13, dependendo do trajeto e do pezinho do motorista. Bom, chegamos então aqui no interior da BMW 323i. E gente, que interior bonito e bem acabado. Eu queria falar sobre uma filosofia da BMW dessa época. Os BMWs, eles sempre foram pensados para o motorista. É o motorista que tem que estar no comando de tudo, é o motorista que tem que dirigir. E é por isso que o painel desse carro aqui, ele é extremamente voltado para o motorista. E isso era uma das características mais legais deste e de outros BMWs. Fora que o desenho do painel, uma outra coisa que chama muita atenção são a qualidade e os materiais que foram usados aqui no interior. A porta ela é inteira soft touch. Aqui ela é soft touch e um material muito bom. Aqui a gente tem um black piano, coisa que não era tão comum para a época. A maçaneta ela é robusta, ela é pesada e muito bem feita. Aqui também é soft touch, aqui é couro, aqui é couro. Aqui é um plástico emborrachado muito macio. Aqui embaixo é plástico, mas também é um plástico emborrachado. E a gente tem aqui um porta-objetos. Vindo aqui no detalhe, aqui onde você regula os espelhos internos. O tabelieiro ele também mantém a boa qualidade aqui do painel e tudo ó, é soft touch e um soft touch muito bom. Aqui a gente continua com black piano, muito bonito por sinal. Aqui o porta-luvas, por incrível que pareça, ele também é soft touch. Ou seja, em questões de materiais, esse carro aqui é nota 10. Essa aqui é minha visão como primeira pessoa e a posição de dirigir desse carro aqui é sensacional. As colunas elas são grossas, mas não atrapalham a visibilidade. Os retrovisores eles são pequenos, mas tem um excelente campo de visão, isso porque o retrovisor é convexo, tanto aqui do motorista, como ali do passageiro. E o retrovisor para visão para trás também é boa. E o bacana é que ele é cheio de aparatos eletrônicos aqui. Ele é fotocrômico e tem um dispositivo aqui que baixa o farol alto em caso de ofuscamento. Muito legal. E a gente não pode esquecer, esse carro aqui é um carro 2000, ou seja, de 23 anos atrás. Vindo aqui no detalhe, então aqui a gente tem uma saidinha de ar. Aqui a gente tem espaço para o alto-falante do Twitter. Vindo aqui a gente tem a iluminação, aqui o dimmer do painel, aqui a regulagem do foco do farol. Isso era obrigatório na Europa e um simples 106 tem, mas é muito legal que um carro tenha. Aqui a gente tem um milha dianteiro, aqui um milha traseiro. O capô você só consegue acessar ele com a porta aberta. Fechado você não tem acesso aqui à alça do capô. Aproveitando que a gente está aqui embaixo do painel, aqui a gente tem um porta-objetos escondidinho. Antes de mostrar o painel do modelo, eu queria mostrar aqui a chave dele. É uma chave simples, não é canivete nem nada, mas para a época era super justificável. Então aqui a gente tem um belo símbolo da BMW, aqui para você travar e destravar o carro e aqui para abrir o porta-malas. Esse aqui é o painel do carro e ele tem uma ótima visibilidade. Ó. Na minha visão como primeira pessoa, ele fica muito bem e muito bem visível. Mostrando aqui no detalhe, então aqui a gente tem o nível de combustível. Aqui o velocímetro e ele marca até 240 por hora. E nesse caso eu acredito no velocímetro. Aqui a gente tem o motor de RPM e aqui a gente tem o nível de temperatura do motor. Esse ponteiro aqui é um econômetro e mostra o quanto o carro faz por litro. Mas ele é meio doido, você vai ver com o vídeo andando e ele vai ficar assim, ó. Ele varia muito, é até engraçado de se ver.
Ah, e uma coisa muito legal desse carro, é um carro ano 2000, mas ele já tem um computador de bordo até que bem completo para o ano. E você muda as funções dele por aqui, ó. Então aqui a gente tem um consumo médio, ele está mostrando 6 km por litro aqui na cidade. Aqui a trip A, aqui a média de quilômetros por hora do carro, a hora, a temperatura externa, tá 29 graus hoje, e a gente volta aqui para o consumo médio. Aqui a gente tem o seletor das marchas e aqui algumas luzes espiãs. Vindo aqui para a parte central do painel, aqui a gente tem duas saidinhas de ar. Aqui o sistema de som, ele já foi trocado, por isso que a gente nem vai falar muito sobre ele. E aqui o sistema de ar-condicionado digital. Ele é muito fácil de operar e ele tem uma carinha do final dos anos 90. Apertando aqui, a gente tem acendedor de cigarros e um cinzeirinho. E é engraçado, né? Nessa época, todo carro tinha cinzeirinho, até um popular. Aqui a alavanca de câmbio, como falado, esse câmbio aqui ele tem 5 marchas e o legal é que ele tem a opção de troca manual. E uma coisa engraçada de ergonomia é que os comandos do vidro elétrico ficam aqui no console. É praticamente um Peugeot, porém numa BMW. Mas eu hei de concordar, aqui na BMW ele é muito mais ergonômico. Todos os vidros estão aqui e não lá atrás assim para te incomodar na hora de ver os comandos do vidro elétrico. Vindo mais para cá, a gente tem aqui o botãozinho do pisca-alerta, aqui para travar as portas. Uma coisa muito legal desse carro é que ele tem aqui um ótimo apoiador de braço. E para um carro com câmbio automático isso é muito bom. Aqui a gente tem um freio de estacionamento, bem posicionada. E aqui alguns porta-trecos. O descansa-braço aqui, o legal é que se você apertar esse botãozinho aqui, você tem acesso a um micro porta-objetos, que é legal. Vindo aqui para a parte superior do painel, aqui a gente tem as luzes internas, aqui para você abrir aqui o teto solar. E um teto solar muito legal, diga-se de passagem. Aqui a gente tem os para-sóis com iluminação, aqui um lugar para colocar documento. E aqui um espelhinho. No passageiro a gente tem a mesma coisa. Aqui um espelhinho, iluminação e lugar para colocar documento. O porta-luvas desce suavemente, ele é iluminado e ele poderia ser maior, não é tão grande assim. Os bancos desse carro são muito bons, são muito largos e apoiam muito bem aqui as minhas costas. Eles têm um bom apoio lateral, apoiam muito bem aqui a minha cabeça, as pernas vão muito confortáveis, você fica numa posição muito boa. Minha pequena crítica a esse carro é que ele tem um volante levemente deslocado, então você lembra um pouquinho o Gol dirigindo, mas bem pouquinho, tá? O espaço aqui é muito bom, ó, me sobra aqui 2 dedinhos aqui para cima e para frente também é bom. E como falamos, as regulagens do banco aqui são elétricas, o que também é muito legal. E olha, já que atrás o espaço também é muito bom. Eu tenho 1,70 de altura e o banco da frente está regulado para mim. Me sobra aqui, ó, mais de 1 palmo. Para a cabeça, parece que minha cabeça está raspando, né? Na verdade não, o teto infelizmente que caiu aqui o forro. Comum de todos os carros importados com esse tipo de forro aqui mais fofinho. Mas na verdade aqui, ó, me sobra mais 1 dedinho e meio, 2 dedinhos. Para a cabeça realmente o espaço poderia ser melhor, mas para as pernas ele é muito bom. O banco ele tem um bom ângulo aqui no encosto, ele é confortável, apoia aqui muito bem as minhas coxas e as pernas. Mas infelizmente para o passageiro que vai aqui no meio ele vai sofrer bastante. Isso porque o túnel central é extremamente alto, ó, praticamente 1 palmo aqui do banco. Uma coisa legal também desse carro aqui é que ele tem aqui uma espécie de protetor aqui de banco, né? Ele é de plástico aqui, enquanto aqui já é couro. Uma outra coisa também que eu tinha me esquecido é que ele tem regulagem aqui do cinto para os passageiros da frente. Aqui atrás a gente tem? Não tem. Coisa muito legal desse carro é essas luzes aqui que ficam tanto desse lado como daquele lado lá. E eu me sinto num carro extremamente luxuoso por conta disso. Mas, infelizmente, ele fica devendo aqui o terceiro apoio de cabeça para quem vai no meio, assim como o cinto de 3 pontos. Essa aqui é a visão de quem viaja aqui atrás. A visibilidade é boa, as janelas elas são amplas e descem aqui até o final, que também é um lado positivo. Pessoal, esse vídeo tem o apoio da oficina de funilaria e pintura Veículos Vila Ré, um lugar especializado em restauração de clássicos e serviço em geral. Ele fica localizado na Rua Itinguçu, 1277 e conta com mais de 50 anos de história. Bom pessoal, estamos então aqui a bordo aqui da BMW 323i, ano 2000, modelo 2001. E gente, que carrão, meu Deus do céu. Uma coisa sensacional desse carro é o ronco dele. Os 6 cilindros roncando é um negócio muito legal. Como esse carro tem um bom isolamento acústico, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, ó. Mas, realmente, que somzinho gostoso. Bom, mas vamos lá. Como é que é dirigir este carro? Ele é fácil de ser dirigido, ele tem um tamanho de um sedã médio. Os comandos, eles são pesados, mas não são uns pesados que incomodam, assim. O acelerador, ele tem um peso um pouquinho maior.
A direção, ela é direta, mas ela tem um peso também um pouquinho mais pesado que um carro atual. A posição de dirigir é maravilhosa, você consegue ver o capô inteiro, a visibilidade é excelente. O carro ele tem umas respostas muito legais, o freio ele tem uma modulação muito gostosinha no pé. Então assim, dirigir esse carro realmente é muito gostoso mesmo. Impressiona também o silêncio a bordo, a gente tem que lembrar que é um carro de 20 anos e para padrões de 20 anos atrás, deve ser um negócio espetacular. Hoje ainda é muito bom. Ele está com alguns pequenos barulhinhos de suspensão e realmente onde esse carro mais sofre aqui em São Paulo, infelizmente, é nos buracos. Todo importado aqui no Brasil sofre, né? A gente sabe que Brasil não é para amadores e até para os carros isso também é válido. Uma outra coisa que você percebe bastante nesse carro é o torque. Você não precisa pisar muito e o carro ele já responde bem assim. Eu imagino que na estrada, infelizmente eu não consegui levar esse carro aqui para a estrada, ele deve ser maravilhoso, deve ser um conforto assim absurdo. Gente, falando sobre o mercado desse carro, ele vive numa situação bem complicada. Isso porque ele já é um modelo de 20 anos nas costas, é um modelo onde você acha as peças assim no Brasil, mas não em qualquer lugar, e elas não são relativamente baratas, assim, são peças caras. Achar manutenção de quem mexe nesses carros é relativamente fácil. O lado bom é que esses carros são extremamente robustos, assim, eles são muito bem feitos, mas falando mercadologicamente, eu diria que é complicado. O valor de compra dele é acessível para um BMW, mas ainda assim é alto. E assim, em termos de função, observe que eu estou falando função, um Corolla serve tanto quanto um carro desse. Mas para quem gosta de dirigir, para quem gosta de um BMW, para quem sabe o que esse carro pode proporcionar assim de tanto status como uma boa dirigibilidade e uma boa diversão ao volante, é muito barato o preço que você paga por ele. Então assim, vai muito do público. Esse carro aqui é para certos públicos, não é para qualquer um. Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar sobre esse carro é que o diâmetro de giro dele é muito pequeno por conta da tração traseira. Isso ajuda muito em manobras. Observe, essa rua aqui é estreita e ó, eu nem precisei virar todo o volante para ele fazer o contorno. Bom pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Meus sinceros agradecimentos. Se não fossem vocês, eu não sei se eu conseguiria testar tantos carros como eu testo hoje. E assim, carros muito legais. Recentemente a gente testou uma Hilux SW4 sensacional. Agora a gente está testando uma BMW dos anos 2000, também muito bacana de dirigir. Então, de verdade, meus sinceros agradecimentos.